Queridos, e todos vocês, né, que estão aqui, eu acredito que é o único motivo que nós estamos aqui, que é nós adorarmos a Jesus, sermos edificados pela sua palavra. Nós, irmãos, a boa notícia é que nós não estamos nessa manhã diante de um artigo acadêmico e nem de uma revista teológica. Nós não estamos nem numa palestra motivacional coach. Mas nós estamos aqui, meus queridos irmãos, diante da palavra de Deus. E a palavra de Deus foi o meio pela qual Deus criou a humanidade. A palavra de Deus foi o meio pela qual Deus criou o cosmos. A palavra de Deus foi o meio pela qual Deus criou e formou a igreja. E a palavra de Deus é aquilo que tem sustentado a igreja ao longo dos 2000 anos. Então, sem conversa fiada, vamos à palavra de Deus. Amém? Então eu convido a igreja ao nosso último sermão de 2024, se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 13. A famosa bênção apostólica. Me perdoe, nós temos o pastor Fernando aqui também, que está plantando uma igreja em Camboriú, não é verdade? Deus abençoe, pastor Fernando, você é muito bem-vindo também aqui. 2 Coríntios capítulo 13, versículo de número 13. A bênção apostólica. Quem achou diz amém? Glória a Deus. Palavra de Jesus, vamos juntos então? Aperta os cintos e vamos à palavra do nosso Senhor, nesse último domingo, nesse último dia do Senhor do ano de 2024. Palavra de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Oramos. Santo Jesus, que o teu nome seja bendito nesse sermão. Santo Jesus, nós glorificamos o teu santo nome. Espírito Santo de Deus, capture o nosso coração, a nossa mente, que o meditar do meu coração seja agradável a ti, que eu não fique aquém, que eu não vá além daquilo que a sua palavra, inspirada pelo teu Espírito, tem a dizer à sua igreja. Que o teu nome seja glorificado, que o Senhor seja visto e que tua igreja seja edificada no poderoso nome de Jesus, e quem crê diz amém. Bom, gente, aqui estamos nós, último domingo de 2024. Chegamos aqui com a graça de Deus e graças a Deus, alguns de nós aqui sobreviveram às metas de leituras bíblicas anuais. Por muitos aqui também, como eu, acabaram perdendo para as dietas, que começamos nas segundas-feiras, e logo na sexta-feira, na vigília de oração, a gente já quebrou essas promessas. Mas com a graça de Deus, nós estamos aqui. Tudo bem, está tudo bem, o Senhor continua nos amando. Porque hoje estamos aqui não apenas, e não iremos fazer resoluções para um ano novo. O que nós queremos fazer aqui nesse último sermão de 2024 é olhar para trás e olhar para muito mais longe do que aconteceu no ano de 2024. Olhar para trás e ver aquilo que aconteceu lá na cruz do Calvário. E nós somos convidados a olhar para frente e não apenas olharmos para o ano de 2025, que está às portas, mas nós somos convidados a olhar para frente e olhar para a Nova Jerusalém, que descerá dos céus, o nosso lar celestial. Portanto, eu prometo que eu não vou fazer nenhum discurso de ano novo, vida nova. Nada muda se você não mudar. Eu prometo que eu não vou fazer isso. Não é sobre listas de resoluções que iremos esquecer até o carnaval, mas sobre algo muito mais eterno e sólido. Aquilo que Jesus Cristo fez, está fazendo e fará em seu retorno. Então fique confortável, deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração, enquanto iremos explorar uma passagem muito especial das Escrituras, que é a bênção apostólica. Porque afinal de contas, meus irmãos, este sermão aqui não é uma despedida de 2024,
mas é um convite para entrarmos em 2025 com a certeza de que Deus está conosco. E se Deus está conosco, Ele é poderoso para nos capacitar a sobreviver tanto às situações mais difíceis, às calamidades mais difíceis que podemos enfrentar, como também aqueles grupos de WhatsApp mais chatos que nós não gostaríamos de estar. Esse é o poder de Deus, nos capacita e nos sustenta das maneiras mais ordinárias, como também as mais extraordinárias. Vamos então voltar a 2000 anos atrás. Vamos voltar particularmente aí, a 1960 anos atrás, quase 2000 anos atrás, o período em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Coríntios. Vamos fazer uma viagem. Antes de nós trazermos aquilo que a Bíblia diz para nós hoje, vamos voltar e ver aquilo que era o contexto da Bíblia, amém? Vamos voltar ao contexto dessa bênção apostólica. Depois de Paulo escrever instruções preciosas, o apóstolo Paulo conclui a sua carta com uma bênção final. Essas palavras, meus irmãos, não eram uma simples despedida, mas uma consagração. Nós podemos traduzir consagração para um desejo divino de tudo aquilo que ele havia instruído a igreja, e agora ele estava rogando que fosse confirmado, e não apenas confirmado, selado, mas operado na vida da igreja através do amor de Jesus, da graça de Jesus, do amor de Deus Pai e da comunhão com o Espírito Santo. É interessante, meus irmãos, que a bênção apostólica segue um padrão já estabelecido em todas as Escrituras. A verdade é que esse sistema, essa estrutura de bênção, de palavras consagratórias, é uma estrutura que nós já vemos desde o Antigo Testamento, no 4º livro da Torá, Números capítulo 6, mais especificamente, onde nós temos ali Deus ordenando Moisés a falar sobre os filhos de Israel uma bênção, falando para eles, dizendo bem assim: o Senhor te abençoe e te guarde. Quem lembra dessa bênção? Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa passagem bíblica nós gostamos aqui de abençoar as crianças que são apresentadas aqui na igreja. É uma bênção consagratória, é uma bênção de envio e é uma bênção que Deus ordenou a Moisés a falar que Moisés abençoasse os filhos de Israel. Enquanto a bênção sacerdotal era dirigida aos filhos de Israel, agora no Novo Testamento o apóstolo Paulo vai ampliar o seu alcance, declarando uma bênção que abrange não apenas aos filhos de Israel, mas uma bênção que abrangesse e tocasse, abençoasse e consagrasse todos os filhos de Deus, aqueles que têm fé na obra redentora de Cristo. E por que então que essa bênção é tão especial? A singularidade dessa bênção reside na sua estrutura trinitária. Ela celebra a graça de Deus, ela celebra o amor do Pai e ela celebra a comunhão do Espírito Santo. Então não se trata de uma fórmula apenas doutrinária, como se fosse um artigo teológico, acadêmico. Aqui, meus irmãos, é uma declaração teológica, é uma declaração espiritual acerca de quem Deus é, acerca da realidade da identidade de Deus. O apóstolo Paulo não está apenas concluindo com palavras bonitas a sua carta à igreja de Corinto, mas ele está selando essa carta com a identidade de quem Deus é. Deus é a graça em Jesus, Deus é o amor que Deus é amor, e Deus é comunhão através do Espírito Santo. Mas acontece que aqui tem uma informação histórica muito importante que nós devemos também lembrar. Por que que os cristãos começaram a adotar essa fórmula, essa bênção, essas palavras ao final de seus cultos? Será que foi com a Igreja Católica? Será que foi com ele? Será que foi uma invencionice dos homens?
Não, meus irmãos, primeiro que não foi invencionice, porque nós temos desde os primeiros séculos, isso datado no primeiro livro histórico, como o Didaquê, como também nós temos Hipólito de Roma comentando as práticas litúrgicas da Igreja Apostólica, a qual, ao final de suas reuniões, depois do partir do pão, depois de meditar nas doutrinas, depois de mediar em Cristo e viver em Cristo, em seus cultos dominicais, nós temos documentos que comprovam que os cristãos concluíam as suas reuniões cristãs com a bênção do apóstolo Paulo, que escreveu aos Coríntios que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo consagrasse e enviasse os cristãos para viverem a vida da Trindade, a vida do Trino Deus, uma vida trinitária de relacionamento com Deus, com o próximo, em todos os aspectos da vida. Então isso não é invencionice humana. Agora aqui, por que eu escolhi então essa bênção apostólica como último sermão a ser pregado no ano de 2024? Irmãos, aqui nós estamos, à beira do encerramento de mais um ano. E assim então como Paulo escolheu a bênção para finalizar essa carta, eu em oração decidi encerrar o nosso ano com essas mesmas palavras. O desejo do pastor, do presbitério dessa igreja, é que a bênção trinitária consagre tudo aquilo que vivemos, aprendemos e experimentamos no ano de 2024 e prepare o nosso coração para tudo que está por vir. E que prepare o nosso coração não apenas para 2025, mas para a eternidade. Prepare o nosso coração para o dia que será para sempre. O dia do Senhor na plenitude máxima. O dia do Senhor em que o culto não vai acabar. Em que a nossa reunião de adoração não vai acabar. O dia em que estaremos diante do Cordeiro, daquele que é santo, daquele que é digno. Que o Senhor prepare o nosso coração para esse grande dia. Então, mais do que um fechamento, eu acredito que esse sermão pode ser um ponto de partida para continuar, para sermos renovados, abastecidos com a graça de Deus, para entrarmos no ano de 2025 olhando para além de 2025, olhando para a eternidade. Amém? Então, o nosso sermão vai ter uma estrutura trinitária também. Primeiro falaremos da graça de Jesus. Qual o primeiro ponto? Graça de Jesus. Segundo ponto, o amor do Pai. E terceiro ponto, a comunhão do Espírito Santo. A perícope, a organização, a estrutura exegética estava bem simples aqui, né? Aqui já estava bem organizado. Então, o pastor vai primeiro começar falando da graça de Jesus. Irmãos, o que é a graça, então, de Jesus? Já que o apóstolo Paulo está falando, que ele declara essas palavras da graça de Jesus, essa, então, é a primeira verdade de Deus ao nosso respeito. Então, nós precisamos concluir com uma consciência mais profunda da graça de Deus. Mas o que é, afinal, a graça de Deus e como que a graça de Deus opera em nossas vidas cotidianas? Queridos irmãos, se eu pudesse definir numa frase e me subir nos ombros dos gigantes por aí, John Piper, Sproul, Tim Keller, nós podemos definir da seguinte forma, né, sem muitas citações difíceis. O que é a graça? O coração do Evangelho. Simples, mas profundo. A graça é o coração do Evangelho. Por que então que a graça é o coração do Evangelho? Porque é o presente mais precioso que Deus nos dá em Jesus. É o favor imerecido, algo que não podemos conquistar ou merecer, é algo que recebemos. Mas precisamos responder uma pergunta: por que precisamos dessa graça? Porque, meus irmãos, nós fomos criados para glorificarmos a Deus, nos relacionarmos com Deus, mas acontece que nós deliberadamente nos afastamos de Deus por causa do pecado. Sim, o pecado de Adão também é o nosso pecado.
Tem algumas pessoas que falam assim, a culpa é de Adão por ter pecado. Tem pessoas que pensam assim, quando você chegar no céu, qual a primeira coisa que você vai fazer? A pessoa diz assim, a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar no céu é dar um sermão em Adão. Por que que ele foi pecar? Ei, querido irmão, você sabia que Adão significa cabeça federal? Significa homem, que representa toda a humanidade? E sabe o que quer dizer? Que se nós estivéssemos no lugar de Adão, nós faríamos o mesmo, no mínimo, e até pior. Todos nós, meus irmãos. Por isso que o pecado, Deus não é injusto. Deus não coloca um homem lá no jardim que iria fazer uma coisa que nenhum de nós, não, eu sou santo o suficiente. Não, eu no lugar de Adão, eu não ia pecar, não, irmãos. Por que que o pecado de Adão nos aflige até hoje? Porque Adão representa todos nós. E por que o pecado de Adão é tão grave? É tão grave a nossa necessidade de Deus, e por isso que é tão importante e especial a graça de Deus. O impacto do pecado não está apenas no ato em si, mas na dignidade infinita contra quem ofendemos. Por exemplo, se você pisar no inseto, você vai preso? Não. Mas se você pisar num bebê na rua, você vai preso? Com certeza, em nome de Jesus. E se eu ver isso, eu te levo para a cadeia, no nome de Jesus. Queridos irmãos, porque a dignidade da vítima determina a qualidade, o tamanho do juízo que nós iremos receber. Por que que o pecado de Adão, e o nosso pecado é tão grave? Porque Adão, nós não pecamos e não ofendemos um inseto, não ofendemos um rei humano, um príncipe humano, nós pecamos deliberadamente contra um Deus 3 vezes santo, o Deus justo, o Deus glorioso. Nós ofendemos um Deus de infinita autoridade. Nós ofendemos o Deus perfeito. Por causa disso, o tamanho da nossa dívida é determinada com a grandeza da vítima. A vítima do nosso pecado foi Deus. Logo, o tamanho do nosso juízo é do tamanho do próprio Deus. Queridos irmãos, aqui está a beleza e a profundidade da graça de Deus. Deus, sendo 100% amor, 100% justiça, sabia que a única forma de salvar a humanidade seria Ele mesmo receber o castigo que nos cabia. Por isso que a graça é o coração do Evangelho, por isso que a graça é o favor imerecido de Deus, porque quem merecia morrer naquela cruz éramos nós, mas quem morreu naquela cruz foi o próprio Deus. Jesus veio ao mundo. O Natal é a história mais incrível de Deus enviar um bebê, Deus enviar um ser humano, Deus vir à terra como homem para morrer a morte de todos os homens. Por isso que a graça é tão especial para nós. O rei da Grã-Bretanha, Charles I, certa vez disse: Deus conosco, Deus está aí, majestade das majestades, Deus conosco, aí está aí em misericórdia, Deus conosco, esta é a verdadeira graça, a realeza da minha vida. Deus sozinho me aterroriza, mas Deus conosco me dá esperança e confiança. Isso é graça. É Deus depositando em Jesus o castigo que merecíamos para que por meio de Jesus nos tornemos filhos amados. Por isso, meus irmãos, por causa da graça e exclusivamente por causa da graça de Jesus, nós não somos apenas pecadores perdoados, nós somos filhos amados do Pai. Nós não somos, pessoal, minha família, minha igreja, pessoas que estavam sujas e apenas foram lavadas e foram trocadas as vestes e foram colocadas à rua de novo. Nós fomos filhos amados, perdoados por Deus os nossos pecados e vestidos de graça, vestidos de misericórdia e não tocados à rua, mas colocados à mesa para ser cuidado, para ser contado na família do Rei dos Reis.
Mas como essa graça funciona em nossas vidas? Como que essa graça funciona? Às vezes eu tenho a impressão de que a nossa relação com a graça de Deus fica apenas no campo teológico. Fica apenas uma matéria dentro da soteriologia. Então eu vou estudar soteriologia, que é a doutrina da salvação. Eu vou estudar isso, daí eu vejo a graça, eu pego um estudo e aquilo fica tipo, ai, tadinho de Jesus. Assim como quando eu assisto o Paixão de Cristo, que cá entre nós é melhor que The Chosen, né? Paixão de Cristo para mim é melhor que The Chosen. Então, a gente assiste ali e fala assim, cara, meu Deus do céu, tadinho de Jesus. Ou quando eu vou ler um artigo, nossa, olha que... Irmãos, a graça de Jesus, guarde isso no seu coração, não é um bilhete para entrarmos no céu. A graça de Jesus não é tipo assim, entra aí, agora você tem o ingresso, entra aí. Antes você não tinha ingresso para entrar no céu, agora entra aí no céu, agora você tem a graça, beleza. Não, meus irmãos, a graça ela não é só salvadora, a graça é capacitadora. A graça é para ser uma realidade presente que nos capacita a viver em um mundo bagunçado, em um mundo cheio de desgraças, em um mundo cheio de calamidades, em um mundo cheio de injustiças, em que as camadas das complexidades dos relacionamentos dos seres humanos, das complexidades do ser humano bagunçado do jeito que é, a graça de Deus nos capacita a viver aqui. A forma como nós fazemos o café, a graça de Deus deve alterar o nosso humor na forma que nós iremos arrumar a cama. Para alguns, arrumar a cama pela manhã é uma tarefa que, meu Deus do céu, isso daqui é pior do que dar banho no meu filho, isso aqui é terrível, isso aqui. Gente, desde as questões menores da vida, a graça de Jesus nos capacita, ela é capacitadora. A graça de Jesus não é licença para pecar, e aí que entra a hipergrace. Aí que entra essa heresia de a graça como a licença para pecar, que é o amor de Deus sem santidade, a justiça, a graça de Deus sem a justiça. Então já que eu tô na graça, então eu vou fazer o que eu quiser, vou viver a vida. Já que eu sou salvo pela graça e não pelas obras, então eu vou viver a vida, seja como Deus quiser, vida me leva eu posso pecar, sei que Deus me perdoa. E meus irmãos, não, a graça de Deus, ela não é uma desculpa para pecarmos. A graça de Deus é poder de Deus para não voltarmos a pecar. Ela é poder que nos capacita à obediência. É o poder que nos leva às boas obras. É um poder que nos leva em direção a Deus. A graça de Deus não é um lugar, não é um cheque em branco em que nós podemos usar toda vez que pecarmos. A graça de Deus é poder de Deus para resistirmos o dia da tentação. Mas aí está o escândalo da graça. E eu sou um pastor que eu preciso te dar essa boa nova. E quando eu pecar, pastor? Essa é a graça. Nosso Cordeiro estará de braços abertos, pronto para te receber, pronto para perdoar seus pecados, pronto para redimir a sua alma, sem levar em conta, sem ficar ofendido. Pô, você já pecou ontem, você pecou de novo hoje, hein? Cara, se você pecar amanhã, eu te tiro do céu. Deus não é ofendido, gente. Deus não é ofendido como a gente. Deus não dá checkmate na gente. A graça de Deus, essa é a graça. Uma vez perguntaram qual é a diferença de um sermão moralista e de um sermão centrado no evangelho. E a pessoa respondeu: a diferença é que um sermão moralista, a pessoa sai do sermão dizendo assim, eu consigo, eu vou dar conta, deixa comigo, Deus. Como eu disse domingo passado, a oração do John Dutton, do Yellowstone: Deus, só me dá saúde e um pouco de sorte, o resto, deixa comigo. Não, gente, esse é um sermão moralista. O sermão centrado no evangelho é: ufa, graças a Deus por Jesus Cristo. Ufa, graças a Deus por Jesus Cristo.
Meu Deus do céu, Senhor amado, graças a Deus por você. A graça de Deus é capacitadora, irmãos. Para nós sairmos daqui não dizendo eu consigo, eu vou entrar no ano de 2025 e Deus só me dá saúde e um pouco de sorte, o resto deixa comigo. Não, irmãos, a graça de Deus nos dá uma consciência profunda de que para as tarefas mais simples do dia a dia a gente precisa dele. Pensa comigo, é segunda-feira, porque o crente não vive só de domingo, né? É segunda-feira, você está dirigindo ou indo para o trabalho, você ouviu uma pregação cheia do evangelho de Jesus, e você está indo para o trabalho todo bonito, e você está ouvindo lá o louvor, Projeto Sola, o Maverick City, aquele louvor poderoso, teu coração está cheio de Deus, teu devocional está em dia, e nessa segunda-feira você leu 3 capítulos da Bíblia. Ô, glória! Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus aí, crente? Aleluia! 3 capítulos da Bíblia, aquele devocional maravilhoso. Aí você ora comigo, aí você pensa assim, cara, hoje nem o diabo me tira do sério. Não, hoje não. Hoje pode juntar aí todos os exércitos do mal, pode juntar todos, que hoje ninguém vai me tirar a paciência. Eu vou amar todo mundo, eu vou servir todo mundo com um sorriso no rosto, que vem essa semana. Aí quando você chega no trabalho, a primeira pessoa que você encontra, que faz sempre as mesmas piadas, que desarruma o seu cabelo, que amassa a sua roupa, que te tira do sério, que faz você ficar irritado, a graça de Deus também faz você perder o dia. A graça de Deus também funciona ali. A graça de Deus também funciona, irmãos. Quando no meio daquele dia que você fez devocional em dia, você está jejuando, está orando, e uma pessoa acaba não cumprindo com a sua palavra para você, e você se sente injustiçado, você se sente, não mereço. Eu não mereço, Deus, eu estou fazendo tudo certo. Deus, eu estou jejuando, eu estou orando, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Sim, isso aconteceu só uma vez, com Jesus. Só uma vez. Coisas ruins aconteceram com pessoa boa só uma vez, e só com Jesus. E nós, irmãos, nós somos maus. E a gente fala, eu mereço, ninguém. Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa boa. Irmãos, a graça de Deus sussurra em nosso ouvido e fala assim, ó, calma, respira. Você foi perdoado por coisas maiores e piores. Então você consegue lidar com isso. Calma, respira. Você foi perdoado por coisas maiores e piores. Você vai conseguir ter paciência com o seu chefe. Você vai conseguir ter paciência com o seu liderado. Você vai conseguir ter paciência, sabe aonde? Na fila do mercado no final do ano aqui em Balneário. Aí vem aquele abençoado, todo mundo pagando no débito automático no celular. Amém? Amém. No celular é rápido. O cara tira as moedas assim, ó. E parece que Deus é proposital. Deus coloca essas pessoas que pagam em moedas para se colocar na frente de quem tem problema com paciência. Amém ou não amém? Amém demais. É sempre com você. Por que você diz, por que é sempre comigo? É claro, porque Deus quer te tratar. Porque a graça de Deus quer te tratar aí. A graça de Deus não foi um bilhete para você entrar no céu lá na frente, mas é um poder para você viver a realidade do céu agora. No presente. Você foi perdoado por coisas maiores, calma. Calma. Respira. Tenha paciência. Nós pais com os nossos filhos, né? A gente na idade deles era pior. A gente era pior. E a gente coloca tudo um jugo, um peso. É claro, não estou falando para não disciplinar filho, não sou a favor da ideologia positivista, nunca diga não. Imagina, né? Não, calma, tem que dizer não, tem que disciplinar. Mas tenha calma, discipline, mas não se ire. Discipline, fique bravo mesmo, é normal. Mas assim, não perca as estribeiras. Não perca as estribeiras, não ache assim, meu filho não tem mais jeito. Como não tem mais jeito? O meu filho não, como não tem? E você? Você teve jeito por causa de alguma coisa boa em você? Não. Nós, meus irmãos, só nos tornamos pessoas que amam Jesus, que gostam de ir para a igreja, não porque nós somos pessoas boas, mas porque Deus é bom.
Portanto, nós temos que ter uma consciência da má notícia do Evangelho, de que somos maus, Romanos 3:23, todos pecaram e todos carecem da graça de Deus, de que não somos pessoas boas, de que só existe uma pessoa boa. Dessa forma, nós temos uma consciência da má notícia de que não merecemos, para que faça resplandecer, para que faça brilhar, para que se destaque a boa notícia do Evangelho, que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia! Essa graça de Deus, ela funciona, irmãos. E nós temos o segundo ponto, que tem a ver com a identidade de Deus. A bênção apostólica começa com a graça de Jesus e continua que o amor de Deus, o Pai. O amor de Deus, meus irmãos, se eu puder definir de uma maneira até, como diz, quando C.S. Lewis vai tentar determinar a trindade, os teólogos falam pericorese, Pai, Filho, Espírito Santo, unidos sem divisão, divididos sem separação. Aí vem C.S. Lewis e fala assim, isso é uma dança. Ele fala, eu vou até ser vulgar, mas é uma dança. O pai tira o filho para dançar, o filho entra no embalo do pai, e o Espírito Santo é aquele que é o movimento da dança entre o pai e o filho. Eu acho lindo o C.S. Lewis quando ele se diz vulgar, quando ele vai tentar definir alguns termos. E por isso que eu gosto muito de algumas expressões mais simples quando a gente vai definir assuntos complexos. Porque o tolo fala coisas simples de maneira difícil, para se sair por sábio. O sábio, ele sabe que é tolo. Então ele procura falar as coisas difíceis de forma simples. Então o que é o amor do Pai? O amor do Pai é como uma cobertura generosa de chocolate em um bolo. Cobre tudo. Preenche todas as lacunas. E é totalmente desproporcional ao que merecemos. O que é o amor do Pai? É a janta na casa da minha mãe. É a janta na casa da avó. Por que que é? É a mesa farta. É a mesa transbordando. Nesse Natal, minha mãe conseguiu se superar. Minha mãe, nós estávamos lá em casa em umas 12 pessoas. Quando eu cheguei lá, tinha uma perna inteira de pernil, tinha 2 Chester gigantes, e meu pai fez um churrasco para umas 2 igrejas do tamanho da nossa. Uma forma inteira, assim. Eu falei, meu Deus, onde é que vai tanta comida? Na hora, deixa eu confessar meu pecado, que estragação, gente. Ô, meu pai e minha mãe, pô, que estragação. Na hora o Espírito Santo, começando a trabalhar no meu coração. Esse é o amor do Pai. Ele transborda. Ele não dá o que você merece. Ele faz a mesa transbordar. Nós estamos comendo até hoje lá a comida. Porque esse é o amor do Pai. Ele não nos sustenta apenas no dia que nós descemos as águas do batismo. Ele nos sustenta todos os dias. Ele nos sustenta ao longo da vida inteira. E a mesa do amor do Pai é tão farta, que se você viver, sei lá quem vai viver mais de 100 anos aqui nessa igreja. Algumas pessoas estão trabalhando para isso. E eu vi estudos que tênis aumenta a longevidade de vida de 9 anos, e é verdade, diante de Deus, eu vou mostrar para vocês depois. Aumenta. Não adianta, né, sair do tênis e do BK. A gente sai do tênis e vai no McDonald's. Daí, o que adianta, né? Não adianta de nada, né? Ganha 9 e perde 18. Nunca... Então, aos irmãos aí, atletas do nosso meio, que vão passar dos 100 anos, 90 anos de vida, se você todos os dias chegar na mesa de Jesus, você sempre vai encontrar um alimento novo. Você sempre será transbordado, você sempre receberá, você sempre sairá alimentado, porque a mesa do amor do Pai, ela é transbordante. Deus não raciona a comida.
Deus não, tem duas pessoas, vamos cozinhar para duas. Deus cozinha assim, eu vou cozinhar aqui porque pode vir alguém que vai vir a cuidar, pode vir alguém para comer aqui, eu vou receber alguém na minha casa, eu posso ter alguém, é sempre mais. E a casa dos cristãos não é nada racionado, é sofá. Não, nós somos só em dois, então é só para nós dois. Não, é grupo de discipulado, é quando eu fizer receber uma família, um quarto para poder receber mais irmãos. É sempre mais, é transbordante, irmãos. Esse é o amor do Pai, transborda. Não é na tampa. Isso não é estragar, gente. É uma consciência de que Deus me serviu com algo muito mais do que eu mereço. Que nós entramos em 2025 assim, gente. Seja generoso até no pouco. Seja generoso até na mesa de 4 lugares. Seja generoso na mesa de 2 lugares. Seja generoso num café da tarde. Seja generoso no café da manhã. Seja o primeiro a querer lavar uma louça, a pagar a conta, seja o primeiro. Porque é melhor dar do que receber. Mas vamos esclarecer alguma coisa aqui. Vamos ao ponto teológico da coisa, né? Irmãos, Deus não começou a nos amar por causa da cruz. Ai, meu Deus do céu. Luiz, você está diminuindo o tamanho da cruz? Não. Vamos ao texto bíblico, então, para ver que eu não estou falando heresia? O meu lado esquerdo, o seu lado direito, abre Romanos 5, verso 8. E o meu lado direito abre 1 João 4, versículo 19. Por favor. O lado direito aqui, o meu lado esquerdo, né? Romanos 5, do verso 8 ao 10. E o meu lado direito aqui abre 1 João 4, 19. Todos acharam? Quem achou diz amém. Quem não achou vai no índice. Há uma revelação lá. Romanos 5, 8. Romanos 5, verso 8 e 10 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda santos, justificados, santificados, crentes, reformados. Nada disso. Pecadores. Só até aí. Agora aqui 1 João 4, 19. Nós o amamos, porque ele... Oh, meu Deus. Ele nos amou primeiro. Olha só. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. E antes que você respire aliviado, também não há nada que possamos fazer para que Ele nos ame menos. Nada que a gente possa fazer. Que vai fazer Deus olhar e falar, uau. Tu viu o Espírito Santo? O Pedro participou do coral? Tá até tocando na igreja? Tu viu? O Eric fez um jejum? Você viu o Breno? Uau, ele orou para uma pessoa, abençoou a vida dela. Tu viu a Marina? Ela ajudou uma senhora a atravessar a rua. Uau! Aí, olha, ele está vindo todo domingo. Ah, ele deu o dízimo, que lindo! Glória a Deus, está ajudando a igreja. Olha, Espírito Santo, sério, Espírito Santo, por favor, vai lá e abençoa. Corre lá, Espírito Santo, não dá. Não, está sendo demais. Sério, eu estou impressionado. Dá casa, dá carro, tudo que pedir. Não, gente, o amor de Deus, ele permanece intacto. Ele continua nos amando. Da mesma forma. Ele não nos ama mais porque nós fazemos mais para ele. Mas sabe qual é a notícia escandalosa agora do amor de Deus? Agora os fariseus, o nosso farisaísmo, moralismo vai gritar. Sabe aquele dia que você passa o dia todo sendo bem produtivo? Comendo pipoca e assistindo TV? Bem produtivo assim? Né? Ou é só eu que peco assim? Só eu que peco, né? Sabe quando a gente passa aqueles dias bem produtivos? Ah, eu só quero assistir série aqui, vou zerar Yellowstone hoje, né? Vou zerar a série do Senna que saiu. Passar o dia todo aqui. Né? Ai, pastor, eu não consigo ler 2 páginas da Bíblia, mas tá lá. Passando o dia todo lendo série, né? Assistindo série. Gente, aí qual é a nossa sensação quando a gente vai orar? Qual é a nossa sensação?
Ah, esse Deus tá brabo comigo, velho. Não, velho, eu passei o dia todo comendo pipoca e assistindo seriado. Ah, não, eu vou chegar diante de Deus, primeiro Deus me perdoa, majestade, santíssimo, vou entrar no santo lugar, agora que a tua ira se acalmou, agora eu entro na tua presença, porque agora tu tá tranquilo comigo. Não, irmãos. Deus não é a nossa relação que a gente tem com o nosso cônjuge. Com o nosso cônjuge, sim, se a gente vacila, tem que chegar lá e pedir perdão, amém? Não tem que orar para pedir perdão, gente. Você não precisa de uma confirmação para pedir perdão para o seu cônjuge. Você precisa de colocar em ação aquilo que você tem orado. Você precisa ir pedir perdão. Vou esperar um sinal. Que sinal? Quanto mais tempo você fica sem pedir perdão, mais demônios entram no meio da relação. Entendeu? Vai e pede perdão e já era. Corta a cabeça da serpente na hora, não dorme brigado, etc. Mas com Deus, gente... Romanos também vai nos dizer que nada nos separará do amor de Deus, nem anjo, nem demônio, nem principado, nem potestade, nada. Se você passou o dia todo pecando, você chegar diante do trono da graça, você não estará diante de um Deus zangado, você estará diante de um Deus amoroso, que estará de braços abertos para te acolher, para te cuidar, não perguntando o que você fez, mas abraçando você e te incluindo novamente na relação trinitária de amor. Eu sei que o nosso moralismo, ai pastor, você está pregando isso, mas isso pode se tornar licença para pecar. Essa é a mensagem da graça. Essa é a mensagem do amor de Deus. Nós não podemos ocultar. Essa consciência profunda do amor de Deus tem que nos fazer viver uma vida em resposta de adoração e não buscando a aceitação de Deus. Já fomos aceitos, não porque obedecemos. Fomos aceitos porque Cristo obedeceu na cruz. A mensagem do Evangelho não é algo que Deus virá fazer por causa que nós fazemos. A mensagem do Evangelho é: fomos aceitos, Cristo fez, e porque Cristo fez, fomos capacitados a fazer e responder em amor. A religião diz: você obedece, logo Deus te ama. O Evangelho diz: Jesus obedeceu, logo eu te capacito para me amar também. Sabe o que é incrível? Sempre que ouvimos a bênção apostólica no culto, é como se fosse uma chuvarada de amor sendo derramada sobre nós. Quantos aqui gostam de tomar banho de chuva? Gente, eu amo tomar banho de chuva, gente. Banho de mangueira. Fala uma coisa para vocês. Tomar banho de mangueira com as minhas filhas é mais prazeroso do que qualquer piscina. Cara, quando a gente chega na casa da avó, liga aquela mangueira e começa a brincar com elas ali, cara, não tem piscina com borda infinita que compre isso. Cara, assim, aquela alegria, aquela chuvarada, aquela água que refresca, que faz com que o sol quente seja totalmente, apagado até, porque a gente nem percebe que está tão calor, porque a gente está naquela água, e a água que vem da rua ela é mais gelada, né? Então já, cara, é algo assim completamente espiritual, de tão humano, de tão incrível, de tão cheio de amor. Eu gostaria que você tivesse essa sensação de um banho de chuva com pessoas que você ama, toda vez que você receber uma bênção apostólica. Que você receba a bênção apostólica não imaginando que você está dentro do tabernáculo de Davi, mas que você está na casa do Pai. Que você não está dentro do templo de Salomão e você agora está recebendo o poder do Yu-Gi-Oh! Para se transformar. Não, gente, do poder. Nada, o poder não é isso. O poder não é energia. O poder é relação. O poder é graça. O poder é o sorriso em meio à tristeza. O poder é experimentar o riso frouxo, mesmo em meio a calamidades da vida. Isso é poder. Poder não é energia. Poder de Deus, o amor de Deus, é relação. É fazer a gente receber. Na hora que a gente recebe a bênção apostólica no culto, é como se aquela água gelada caísse sobre os nossos ombros e refrescasse e nos tirasse todo o peso do calor do pecado, tirasse todo o peso das circunstâncias difíceis que estamos enfrentando. Aquela graça que faz com que tudo fique pequeno
e só um fique grande diante dos meus olhos, que é o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Estamos no nosso último ponto, a comunhão com o Espírito Santo. Vimos a graça de Deus, a graça em Jesus, o amor de Deus o Pai, e nós temos agora a nossa comunhão com o Espírito Santo. Primeiro, a comunhão com o Espírito Santo, irmãos, ele tem um papel essencial, porque a comunhão com o Espírito Santo é que torna Deus majestoso presente. Miller J. Erickson, na sua teologia sistemática, ele vai dizer assim, que o Espírito Santo torna pessoal a Trindade àquele que crê. E Alex McGrath também, na sua uma teologia sistemática, histórica, filosófica, ele vai falar assim, que o Espírito Santo é que faz com que esse Deus, que é completamente glorioso, onipotente, grande, majestoso, um Deus agora aqui. Exemplo, quando Jesus chega no enterro de Lázaro, o que Jesus faz primeiro? Chegou o super-herói, agora eu vou curar todo mundo. O que Jesus faz primeiro? Ele chora. Por que Jesus chora? Porque Jesus, meus irmãos, porque Deus, ele não é transcendente, ele é imanente também. Deus, ele não é impessoal. Deus não é uma força estática. Deus, ele é aqui, ele abraça. Deus chora porque ele é o nosso fellow suffering, ele é o nosso companheiro no sofrimento. Ele chora para que as suas lágrimas nos ensinem a como chorar sem se desesperar, a como chorar sem abandonar a jornada. Ele chora para nos ensinar a chorar do jeito certo. Ele chora para que com as suas lágrimas possamos testemunhar um Deus que chora. Um Deus que mesmo tendo todo o poder do mundo, ele chora. Imagina a sensação das pessoas diante de Deus, na pessoa de Jesus, vendo Deus como a única solução para a situação de Lázaro, chorando. Imagina você largou tudo para seguir Jesus, você acredita que Jesus é Deus, um familiar seu morre, aí você liga para o seu chegado, Jesus, corre aqui, Lázaro morreu. Aí Jesus, como um amigo pessoal seu, ele chega depois de 4 dias, bem querido ele, chega depois de 4 dias, no 4º dia a primeira reação dele não é, ei, calma aí, para o choro, enxuga as lágrimas, agora é tempo de sorrir, de celebrar, vamos lá, glória a Deus, aleluia, não, primeira coisa que ele faz, ele chora. Irmãos, por que eu estou pegando esse empréstimo? Essa passagem bíblica como um empréstimo para falar do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que nos faz perceber as emoções de Deus. Que nos faz perceber Deus presente na nossa vida. De Deus ser real. De Deus não ser apenas uma majestade sentado num trono. Mas de Deus ser uma pessoa que está aqui do meu lado. O Espírito Santo, meus irmãos, ele tem um ministério das lágrimas. O ministério de fazer o nosso coração se quebrantar. Sabe quando você está duro, você está rígido, sólido, e você está numa situação onde essa é a minha razão, eu estou do jeito, eu estou na minha justiça, o Espírito Santo, ele vem, ele emudece o coração. Ele quebranta o coração. Sabe como que o ferreiro afiava a espada? Com 2 processos, colocando no fogo para depois bater. E antes de bater, ele tem que colocar no fogo. Porque se a espada não está no fogo, ele bate, a espada quebra e não afia. Da mesma forma é o nosso coração. O nosso coração, para que a vida cristã, os princípios cristãos sejam aplicados e a nossa vida seja afiada, o nosso coração tem que estar na chama do Espírito Santo. Tem que estar no poder do Espírito Santo. E eu digo poder, abrindo aspas aqui, porque nós somos uma igreja continuista e carismática. Fecha aspas. Quando eu digo poder, irmão, é poder daquele poder que entra dentro do peito. Que faz você ficar assim, ó. Meu Deus, isso aqui tira-me da minha zona lógica.
Meu Deus, eu não sei de onde está vindo isso, esse calor no meu peito, esse fogo no meu coração. Eu não sei de onde vem isso, Luiz. É o Espírito Santo quebrantando o teu coração e fazendo você pedir perdão, fazendo você amar, fazendo você ler a Bíblia, fazendo você se consagrar diante de Deus. O fogo é o poder de Deus no nosso coração. Não é poder de Deus para eu conquistar a minha bênção. Não é poder de Deus para eu conseguir minha piscina com borda infinita. Não é o poder de Deus para eu conseguir a viagem a Maldivas. É o poder de Deus que me faz estar em contato e caminhar com Deus por onde Deus andar. E o Espírito Santo, ele também serve como um arquivo vivo. Guarde isso. Arquivo vivo. Abre comigo, vamos fechar o sermão. João 14, 26. João 14, 26, abre lá rapidinho, o último sermão de Jesus, olha que bonito. O último sermão de Jesus antes de ir para a cruz, o último sermão de domingo do ano de 2024, que estamos pregando nas últimas palavras de Paulo à igreja de Corinto. João 14, 26, no nosso último momento do sermão dessa manhã, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Aleluia! O Espírito Santo é aquele que sopra a palavra de Deus, que nos faz lembrar da palavra de Deus. Salmo capítulo 1 diz: bem-aventurado o homem que tem prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujo fruto dá na estação própria, a folha nunca murcha, e tudo que faz é bem sucedido. Por quê? Por que é uma árvore plantada junto a ribeiros de água? Porque esse homem tem prazer, não obrigação, prazer na lei de Deus, e nessa lei medita pela manhã, de dia, e à noite antes de dormir, todos os dias. O Espírito Santo, meus irmãos, ele é tanto, guarde isso, a força capacitadora a te levar a ter uma vida de leitura bíblica, a te levar a ter uma vida de prazer nas disciplinas espirituais, a te levar a ter uma vida de prazer na vida de oração. E o Espírito Santo também é a força capacitadora que te faz lembrar da palavra de Deus, quando você se esquece até de quem Deus é e até quem você é. Quando você se esquece até de você mesmo, quando você se esquece de Deus, quando você se esquece de quem está do seu lado, e você começa a tomar atitudes sem pensar no próximo, sem pensar em Deus, sem pensar em você mesmo no sentido do amor genuíno por si, nem que você começa a se autodestruir. Vocês estão entendendo? Quando nós estamos cegos nessa realidade, o Espírito Santo nos lembra de Deus. Nos tira de dentro de nós mesmos, nos tira de dentro das nossas decepções e nos leva, nos faz brilhar o rosto de Deus. E ao olharmos o rosto de Deus, o nosso rosto triste e caído agora se torna alegre, se torna feliz, se torna pleno. O Espírito Santo tem o ministério das lágrimas, tem o ministério do consolo e tem o ministério da lembrança, de nos lembrar sempre quem Deus é, para que nunca nos esquecemos de quem Deus é, porque quem somos não é o que a nossa história disse, quem somos é o que a palavra de Deus diz que somos. Amém?